Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet e hoje eu queria comentar sobre uma descoberta nova que fizeram, tá? Eu vou olhar aqui de vez em quando, que é onde está o meu computador, tá? Então, essa descoberta saiu na Science, agora no dia 6 de maio de 2016, né? Muito interessante, em que alguns pesquisadores, os pesquisadores iniciais são todos da China, mas tem um Christopher Baird, que é o último autor, que é do Kansas, lá dos Estados Unidos. Bom, o que acontece? Eles descobriram alguns fósseis de primatas da Ásia, lá do sul da China. E por que isso é relevante? Vocês vão entender porque eu vou deixar esse vídeo aqui para responder uma pergunta que muitas pessoas sempre me fizeram, tá? Que é qual a origem dos primatas, tá? Por que existem primatas? Então, a gente sempre falava assim, o ser humano veio do macaco, aí eu explicava, não, o ser humano na verdade é um macaco, tinha um macaco ancestral que deu origem ao ser humano e tal. E o pessoal, então da onde veio esse macaco? Isso não me explica nada, isso daí não justifica nada, porque esse macaco também tem que ter vindo de algum lugar. E você tem toda uma sequência conhecida, na verdade, de origem dos primatas, e a gente explicava isso daí às vezes em curso de evolução, mas o Yuri, né? E ele inclusive colocou a nossa aula do curso de evolução no canal dele, tá lá, eu vou deixar linkado aqui embaixo, que é a aula 4 sobre evolução dos primatas, né? Evolução dos humanos, né? E as pessoas, mesmo ouvindo a aula, às vezes tinham dificuldade de entender qual a origem dos primatas, porque eles falavam assim, mas vocês não me explicaram de onde veio o macaco. Como não? A gente ficou 1 hora falando a origem dos primatas, mas as pessoas às vezes têm dificuldade. Então, é uma coisa muito interessante essa descoberta, porque talvez ajude a responder isso daí, tá? Longe de querer ficar repetindo o que já está no vídeo lá, se vocês quiserem saber sobre a evolução dos primatas, vocês cliquem naquele vídeo lá, que aquele roteiro é meu, junto com o Yuri, e tem a narração dele, que tem uma voz muito melhor que a minha, mas eu vou dar uma repetida em algumas coisas aqui, tá? Bom, se vocês já viram aquele meu vídeo, Evolução e Dispersão dos Mamíferos, tá? Eu vou deixar ele aqui em cima também linkado, e em card, tudo para vocês clicarem, caso vocês ainda não tenham visto. Nele eu explico mais ou menos a origem de vários grupos, tá? E eu digo que praticamente todos os grupos de mamífero que a gente tem hoje, o formato corpóreo mais basal, mais inicial, é um formato de musaranho, tá? Então é aquele formatinho, parece com um rato, mas com os dentes não especializados, sabe? Aquele rabinho comprido, quadrúpede. Esse formato de musaranho, que é um formato de um mamífero genérico, digamos assim, algumas linhagens, especialmente as mais basais de todos esses grupos, mantiveram. Tá? E você tem na Ásia um grupo de musaranhos que são arborícolas, que vivem nas árvores, se locomovem muito bem nas árvores, e foi a partir de ancestrais parecidos com esse que provavelmente surgiram os primatas lá na Ásia. Esse grupo ancestral de musaranhos, provavelmente, vai tomando proporções um pouco diferentes de formato corpóreo. Tá? Então, os membros começam a ficar mais longos para facilitar a locomoção dentro dos galhos. A gente tem um grupo de primatas, a gente tem um grupo de protoprimatas, digamos assim, fóssil, que é chamado de plesiadapídeos. Tá? Esses plesiadapídeos são fósseis bem conhecidos. Eles têm membros mais longos, sabe? Eles têm um focinho ainda muito longo, muito comprido, e eles viviam provavelmente em ambiente arborícola também. Hoje a gente ainda tem um grupo irmão desses plesiadapídeos vivos hoje, tá? Que são os colugos, que a gente chama, que são lêmures voadores, que o pessoal fala. Não é um lêmur de verdade, mas ele está muito aparentado dos lêmures, e ele tem aquele patágio, aquele pedaço de pele assim que ele usa para poder planar. E ele tem os membros muito longos, tá? Assim como todo mundo desse grupo, né? Se não me engano, esse grupo chama Arconta. Tá, não me lembro agora se esse é o nome, mas eu acho que é. E é a partir desse grupo que surgem os primeiros primatas. Tá? E os primatas com as feições mais antigas que a gente tem notícia são os lêmures. Tá? Os lêmures ainda têm o focinho, a mucosa do nariz externa, tá? Aquela mucosa preta que nem cachorro, que tem o focinho molhadinho. Tá? Porque uma das características de primata é a cobertura dessa mucosa para que ela não fique mais exposta. Então, os lêmures, eles ainda têm essa mucosa exposta, e eles formam um grupo que a gente chama de strepsirríneos. Hoje as pessoas lembram dos lêmures só por causa de Madagascar, porque é o lugar onde eles se concentraram com maior quantidade nos dias de hoje. Só que os lêmures não surgiram em Madagascar, os lêmures surgiram na Ásia. Tá? E você tem hoje ainda um grupo pequeno de lêmures, né, não são chamados lêmures verdadeiros, mas são strepsirríneos também, que são os lores, tá? Que ficaram conhecidos por causa daquele videozinho lá que ele levantava o sovaco assim para o cara fazer cosquinha, né? Que são bichos, inclusive, que graças a esse vídeo estão sendo comercializados a rodo, né? Eles vivem lá na Índia, no Sri Lanka, mas eles estão em risco de extinção e as pessoas querem ter eles para pet porque eles são fofos, só que na verdade eles são um bicho muito complicado de criar em cativeiro. Eu posso fazer até um vídeo só sobre isso, que agora tem uma campanha para o pessoal não adotar eles. Mas esse grupo surgiu na Ásia.
E o que acontece? A partir desse grupo dos estrepsirríneos, né, que ainda existem hoje membros vivos, né, mas a partir de um ancestral em comum muito parecido, surgem os primatas que a gente chama de antropóideos, tá? Que são todas as outras linhagens de primata, que eu não vou ficar explicando aqui de novo, porque já está explicado no meu vídeo da dispersão de mamíferos, já está explicado no vídeo lá da aula do Yuri, já tem tudo isso daí pronto. Você tem os társios também, né, que são os bichos que têm aqueles dígitos bem gordos na ponta do dedo, assim, que é para se segurar, que também são macacos noturnos, né, são primatas noturnos. Então lá é que está a irradiação de todos os outros primatas, os primatas do Velho Mundo, babuínos, macacos de Gibraltar, násico, etc., que vivem inclusive na Ásia, os macacos do Novo Mundo, né, que são os macacos que a gente tem aqui no Brasil, né, macaco com rabo, né, que usa o rabo para se pendurar, né, macaco-aranha, barrigudo, prego, sagui, etc., e todos os macacos sem rabo que também surgem na Ásia, tá, os macacos sem rabo que são a nossa linhagem, né, que tem o gibão e o orangotango que ainda vivem na Ásia, e aqueles que migraram para a África, que deram origem ao gorila, ao chimpanzé, ao bonobo, ao ser humano. Mas voltando para esse ramo mais antigo, ainda na época dos lêmures, quando estavam surgindo os antropóides, por muito tempo essas duas linhagens que têm um ancestral em comum conviveram ali na Ásia. E esse artigo que eles fizeram agora, descobrindo esses fósseis do sul da China, eles demonstram uma coisa muito interessante. Tá? Basicamente, eles mostram que houve uma mudança de fauna, digamos assim, entre os primatas, lá daquela região do sul da China, entre o Eoceno e o Oligoceno, ou seja, na passagem do Eoceno para o Oligoceno. Caso vocês não saibam, a nossa era geológica, né, que a gente vive, tá, que é o Cenozoico, ela é dividida em Paleógeno e Neógeno, ou seja, a mais antiga e a mais nova. E a divisão entre elas tem duas épocas, o Eoceno e o Oligoceno. Foi mais ou menos nesse período aqui que você teve o congelamento da Antártida, que você teve uma mudança climática muito grande, que fez essa passagem aqui do Eoceno para o Oligoceno, tá? Em que o mundo ficou mais frio, tá? O mundo esfriou na época do Oligoceno. Tá? E isso é uma coisa muito interessante, porque isso se refletiu na fauna desses primatas da Ásia. Tá? Porque o que acontece? Os lêmures e os antropóides, eles já tinham se espalhado através da Ásia para a África naquele período, no período do Eoceno. Porque naquela época você tinha provavelmente um bioma contínuo, né, que conseguisse levar até a África. Tá, e foi até por isso que os lêmures conseguiram chegar em Madagascar. E os antropóides também, né, os outros grupos de macacos. E o que eles descobriram? Eles descobriram que no Eoceno, naquele limite lá, antes de começar a mudança climática, a fauna na Ásia era dominada por macacos antropóides, e não pelos lêmures, né, não pelos estrepsirríneos. E na África, você tinha fósseis mais... África e Arábia, né, naquela região ali, que naquela época não era um deserto. Né, você tinha uma dominância de fósseis mais de lêmures do que de antropóides. Quando teve a mudança climática, quando começou a esfriar, mudou com certeza todo aquele clima ali da região do Sudeste Asiático, e aí você teve uma troca de fauna. Quando você vai ver os fósseis do Oligoceno, que é o período subsequente, você vê um aumento do número de lêmures lá na Ásia e uma diminuição abrupta do número de antropóides. Em compensação, na África, você vê um aumento do número de antropóides e uma redução do número de lêmures. Tá? Ou seja, os antropóides eles se adaptaram muito menos, talvez, aos climas mais hostis que ficaram ali na Ásia, porque os polos eles congelaram e aí, enfim, a África ficou meio que quentinha ali no meio, lá perto da região tropical, mas ficou um pouco mais seca. Foi mais aprazível para os antropóides e não para os lêmures. Tá? Por isso que os lêmures hoje eles só sobreviveram ali em Madagascar, que ainda está bem no sul da África, né? E sobreviveram lá na Ásia, onde você tem esses pedacinhos lá, que tem esses lores lá na Índia e tal. São fruto desse evento ainda de multiplicação que aconteceu 34 milhões de anos atrás. E os antropóides não ficaram tão numerosos lá na Ásia, eles ficaram mais numerosos na África. E depois você teve várias migrações de volta, entendeu? Muitos deles voltaram para a Ásia depois voltaram para a África, tá? Por isso que aquelas linhagens todas de primatas, aonde elas surgiram, acabam passando sempre por ali. Então a grande ideia deles é dizer assim, se não tivesse tido essa mudança climática naquele período, provavelmente os antropóides, né, que seriam o grupo que deu origem a gente, não teriam se diversificado na África, teriam se diversificado na Ásia, se o clima tivesse se mantido mais legal para eles, né? E se eles tivessem se diversificado na Ásia e a África não tivesse ficado um clima favorável para eles, talvez até a nossa linhagem tivesse se originado na Ásia, né? Mas isso daí não dá para saber, né? Isso daí é uma especulação, porque a evolução você não consegue rebobinar a fita e fazê-la repetir direitinho como ela era, né? Então, talvez se tudo tivesse mudado no clima lá entre o Eoceno e o Oligoceno, a gente nunca teria existido, a gente nunca estaria aqui. Tá? Na verdade, nenhum dos nossos primos
também. Lembrando que nesse período, quando eu estou falando de antropóide, eu estou falando de antropóide basal, tá? Não é nenhum macaco, sei lá, tipo, parecido com um gorila, tá? Lembrem mais de um macaco rhesus, eu acho que é mais equivalente a isso que eu estou querendo dizer aqui, né? Nesse período, né? 34 milhões de anos atrás. E inclusive eles falaram que se os antropóides não tivessem tido a chance de ter passado para a África antes dessa mudança climática, aí talvez com quase toda certeza a gente nunca teria existido, tá? Porque o clima realmente ficou muito difícil para eles e os lêmures estavam mais bem adaptados para um clima mais naquela região ali, né? Talvez a África tenha tido ainda algumas áreas mais úmidas que favoreceram o crescimento dos antropóides, a África e a Arábia ali, né? Enquanto a Ásia ficou um pouco mais seca e eles não tiveram tanta sobrevivência enquanto os lêmures se deram melhor. Enfim, os fósseis que foram encontrados não são lá muito bem articulados, tá? Vamos dizer assim, afinal de contas é difícil de achar fósseis muito bem preservados de primatas, né? Ainda mais naquela época. Mas a gente tem aí alguns dentes, algumas mandíbulas, alguns pedaços cranianos e alguns ossos longos que ajudam bastante já você identificar. E aí só pelo dente você já sabe que é um primata e você já consegue ver qual é o tipo de dentição, você já sabe qual é o tipo de primata, se ele é lêmure ou se ele é antropóide, tá? Isso daí, putz, é muito fácil para quem estuda isso daí. Eu não vou saber explicar isso aqui porque jacaré muda totalmente a dentição, é totalmente diferente de mamífero. Mas enfim, eu achei uma notícia muito interessante, eu queria falar ela para vocês porque eu acho que é muito legal a gente saber como que esses achados da paleontologia vão construindo hipóteses de como que aconteceram as coisas no passado e como que essas novas descobertas vão corroborando ou falseando hipóteses antigas. Tá? E é assim que a gente vai conseguindo construir a ciência, ciências históricas, né, como a evolução, como que aconteceu há milhões de anos atrás, antes da gente surgir, de forma a gente ter um pouquinho mais de entendimento do nosso passado e tentar chegar o mais perto do que aconteceu de verdade, né? E é um trabalho de detetive, né? Uma eterna construção de fatores, de hipóteses, de confirmações, de refutações. Tá? Isso é que eu acho legal na ciência, tá? Esse vídeo aqui deveria ter sido inclusive um do PCR-EVO, tá? Porque é uma pergunta muito constante que as pessoas fazem, mas eu achei melhor não, eu achei melhor deixar esse vídeo aqui sem ser da série PCR-EVO, mas mais um tijolinho para explicar a história dos primatas, tá? E posso até colocar na mesma playlist, mas o nome não vai ser PCR-EVO, simplesmente porque o intuito aqui não foi só explicar uma dúvida com relação à evolução, foi também mostrar uma nova descoberta que fizeram e que eu acho que é muito interessante, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, espero que tenha sido um assunto interessante para vocês. Um abraço, até amanhã e falou!